Aleluia. 2 minutos, Deus me levava. A palavra está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Perdão, esqueci de falar a referência. Atos 2. Do verso 1 ao 4. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga me espera. Estou esperando. Ou pode acompanhar aqui, ó. Amém? Atos 2, do verso 1 ao 4. E nós vamos seguir então. Antes da gente começar. Pai, sabemos que Tua presença é real neste lugar. Nem precisamos, ó Deus, te convidar para estar conosco, porque sabemos que o Senhor já se faz presente na casa. Neste momento, Pai, só pedimos a Ti. Conserva, Pai, a nossa mente, o nosso coração focado em Ti, para que possamos, ó Deus, ser revestido do alto, Senhor, com a Tua doce, maravilhosa presença, ser tocado, impactado, Senhor, com a Tua palavra, ó Pai, que realmente penetra na nossa alma. Que em nome de Jesus possamos aprender e dar frutos através dela. Nós te pedimos, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Amém e amém. A palavra do Senhor diz em Atos dos Apóstolos, vou acompanhar aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Amém? Se você ainda não cumprimentou o irmão, este é o momento. Boa noite, você que está em casa. Fique à vontade. Acompanhe conosco, em nome de Jesus. Espero que a tua casa hoje esteja cheia da glória do Senhor, em nome de Jesus. E se você já cumprimentou, pode se assentar em nome de Jesus. Mas fica ligado que Deus quer falar com você, amém? Queridos irmãos, há algum tempo Deus tem me pedido para poder preparar uma palavra, falando sobre o nosso querido e amado Espírito Santo de Deus. Por que eu te fiz a pergunta se somente a salvação lhe basta? Queridos, quando a gente vai conhecer a pessoa do Espírito Santo, a gente passa a entender que a salvação não era apenas um plano em si para todos nós. Deus tem muito mais além da sua salvação. A salvação era para nos resgatar dessa terra perdida. Mas o Senhor promete para mim e para você algo além. No Velho Testamento, a gente leu aqui falando sobre o dia de Pentecostes. Para quem não sabe, o dia de Pentecostes, ele está falando por quê? O Senhor, depois de ter ido para a cruz, morreu e ressuscitou. Ele passou ali um período de 40 dias antes de ser levado aos céus, caminhando com os discípulos, falando, ensinando a eles e aqueles que com ele estavam, ainda em corpo glorificado. O Senhor Jesus, para quem não sabe, ele, como tem gente que ainda duvida, né, da vinda do Messias, tem gente que ainda tem dúvida se realmente o Messias veio, mas deixa eu falar uma coisa para você. Se fosse 1, 2 pessoas que tivessem visto o Senhor num corpo glorificado, não, o Senhor morreu, Ele ressuscitou, Ele apareceu para várias pessoas, Ele comeu com o corpo glorificado diante das pessoas, Ele permitiu que tocassem suas chagas para provar que não era balela, para provar que aquilo não era conversa fiada.
para deixar claro que aquilo que havia sido profetizado estava se cumprindo. A partir do momento que o Senhor Jesus ressuscitou e permaneceu ali falando com seus discípulos, ele dá a eles uma ordem. Eles não eram de Jerusalém, eles queriam retornar para a sua cidade. Troquei as bolas? Não, né? Eles queriam retornar à sua cidade, mas eles não podiam, porque o Senhor Deus disse a eles: permanecei aqui, até que do alto sejais o quê? Revestido de quê, igreja? Me ajuda aí. Revestido de poder. E isso foi uma promessa para que eles então pudessem dar o pontapé inicial do trabalho que eles tinham. A sua missão apostólica que o Senhor preparou para eles. Ou vocês acham que foi em vão a caminhada dos discípulos ao lado de Jesus? Vendo tudo, testemunhando tudo que Jesus fazia, acompanhando todos os milagres, não foi em vão. Jesus os estavam treinando para o que estava por vir. Mas eles não poderiam começar o seu trabalho sem antes receber a pessoa do Espírito Santo. Profetizado lá em Joel, que viria esse revestimento. Profetizado por João Batista, antes de batizar a Jesus, ele mesmo dizia: eu vos batizo com... Me ajuda, igreja. Água, fala comigo, água. Eu vos batizo com água. Mas virá aquele que eu não sou digno de lhe amarrar as sandálias, que lhes batizará com... Repete comigo, fogo. Forte. Vocês não lancharam não antes de vir embora? Para a igreja? Só fica forte depois que comer o franguinho, né? Quando acaba o culto, aí nós vamos para o franguinho, aí fica todo mundo forte. Aleluia. Profetizado por João Batista e falado pelo próprio Jesus. Permanecei aqui. Não saiam daqui. Não retornem. Porque vai se cumprir aquilo que foi profetizado. E então Jesus oficializa mais uma vez a promessa de que viria aquele que estávamos esperando. Porque é o seguinte, igreja... Para que o Espírito Santo pudesse vir, Jesus precisava ir. Mas preste atenção, ei, a manifestação do Espírito Santo, a sua primeira manifestação, não foi no dia de Pentecostes. O Espírito Santo já reinava nessa terra. Só que não era para todos, era escolhido a dedo quem ele ia usar, quem ele ia falar, quem ele ia revelar. Quando Deus formou o homem, ele formou do pó da terra. E o que ele fez então para que o homem lhe passasse a ser alma vivente? Ele lhe soprou as narinas. Opinião minha, acredito eu que ali o Espírito Santo de Deus começa então o seu trabalho na terra. Apesar de que já estava participando com Deus, Pai, Deus Filho, na criação do mundo. Amém? Então, para que a gente possa entender, eu não vou me apegar muito nessa parte anterior ao dia de Pentecostes, porque hoje Deus tem muito mais para nós. A partir do momento que nós entendemos o dia de Pentecostes, seus discípulos então foram obedientes. Jesus morreu, ressuscitou, passou os 40 dias caminhando com eles, por isso se chama Pentecostes, porque foram um total de 50 dias esperando pela promessa. 10 dias. Com 40 dias, Jesus então é elevado aos céus. Diante de tudo e de todos, numa nuvem de glória, ele então sobe aos céus. Ali, a promessa então começa a se cumprir. Porque para que ele, o Espírito Santo, viesse até a nós, ele precisava subir. Então, Jesus sobe, e depois de 40 dias, o povo permanecendo em oração, reunidos, perseverando em oração.
Os discípulos não foram para casa não, sabe, Viviane? Descansar não. Não foram fugir daqueles que estavam, porque, vamos falar a verdade, depois da morte de Cristo foi fácil para os seus discípulos permanecerem reunidos em oração, sendo que muitos ainda buscavam matá-los, perseguiam-os. Não foi fácil, mas eles permaneceram firmes na promessa. Então, com 50 dias perseverando em oração, buscando, esperando a promessa do Pai, do nosso Jesus Cristo, acontece então o dia de Pentecostes. 120 pessoas, hoje a gente deve estar com um pouco menos aqui do que isto. Reunido num local como este, buscando o mesmo propósito como hoje nós aqui estamos. Qual foi o propósito que você veio para cá hoje? Apenas participar de um bonito culto? Deixa eu falar para você, o culto não é feito daqui para lá, é daí para cá. Você é a igreja do Senhor. Você prepara o culto que você vai dar a Deus nesta noite. É você que vai preparar o seu melhor louvor. É você que vai preparar as melhores palavras para entregar para Ele. É você que vai preparar a melhor palavra para dizer: Pai, obrigada, eu não mereço. Tanto amor, eu não mereço. Então, a partir do momento que o dia de Pentecostes acontece, nós vamos agora mergulhar na palavra que Deus me pediu para entregar a vós. Você conhece o Espírito Santo? Conhece? Quem já teve uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo de Deus? Tenha vergonha não, isso é motivo de orgulho. O Espírito Santo já tocou sobre ti, te fez às vezes mudar certas coisas, falar certas coisas, agir de certas formas. Esse é o Espírito Santo de Deus. Faz a gente se arrepender. Sabe por quê, queridos? Vou dizer para vocês uma coisa. E João 14, verso 16 diz assim, eu vou seguir por aqui, André, para você, 14, 16, ele é mais rápido do que eu. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, ou consolador, para que fique convosco para sempre. Eu quero apresentar para você, que ainda não conhece a pessoa do Espírito Santo de Deus, representante de Deus nesta terra, Espírito Santo, que tem a principal função chamada Consolador. Promessa de Jesus para mim e para você. Eu vou, mas vou deixar alguém convosco, Karine, para caminhar com você todos os dias, de dia e de noite. Para estar com você quando você chorar, para estar com você quando você se alegrar, para estar com você quando você tomar uma pancada, para estar com você quando você adoecer. O Consolador foi preparado por Ele para o substituí-lo? Não. Ele veio complementar o Wilson, o que Jesus começou a fazer. O Consolador veio para mim e para você e para mim, para todos. Ei, todos. Você algum dia da sua vida ergueu as suas mãos e disse: sim, Senhor, eu recebo a Ti como Salvador da minha vida. Reconheço Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por mim, pelos meus pecados. Tu és o Senhor Deus da minha vida? Você já fez isso algum dia? Nessa caminhada que você tem? Parabéns, você recebeu o Espírito Santo. Parabéns, você foi abençoado com a presença do Espírito Santo. Mas pastora, não foi através do Pentecostes? Eu não preciso sapatear, falar em línguas, dançar, rejubilar. Não. Uma vez que você se converte ao cristianismo, reconhecendo o que Jesus fez, você automaticamente recebe o Espírito Santo de Deus. Por isso eu te perguntei, a salvação te basta? Você que está em casa, a salvação te basta? Ou você quer mais? Eu quero mais. Não podemos nos contentar apenas em receber a salvação. Fazer como a parábola dos talentos. Pegar apenas um talento, eu vou guardar até Jesus voltar. Não. Deus tem muito mais para você, igreja. O Espírito Santo quer te encher.
como no dia de Pentecostes, Ele quer transbordar sobre a sua vida. Por isso, não se contente apenas com a salvação, que para nós já é mais do que suficiente. Busque além. Deseje mais da pessoa do nosso Deus. Ele tem mais para você. Ele tem muito mais. Ah, não, eu quero apenas a salvação, vou guardar o meu talento aqui, vou guardar minha salvação, ficar quietinho, bonitinho, fazer tudo certinho, que é para poder eu morar no céu. Eu até costumo brincar que eu falo bem assim, se eu ganhar só um barraquinho lá dentro do céu, lá no cantinho, um pedacinho, eu já estou feliz. Se eu somente entrar pelas portas, eu já estou feliz, não preciso de mansões. Não. A gente brinca, mas Deus tem muito mais para nós. Então, queridos, o Consolador é o Espírito Santo. O Espírito Santo também é um Espírito de verdade. O verso 17 diz para nós assim, ó. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Reconheceu Jesus? Passou, deixou de ser do mundo. Por isso eu digo, você que ainda não reconhece Jesus como seu Salvador, esta é a noite da mudança da tua vida. Este é o momento que você tem que tomar uma atitude de receber a esse Deus maravilhoso. Eu não estou falando para você passar a ser membro do QROL, ovelha do pastor Carlos Júnior, da pastora André. Não. Estou falando para você passar a ser chamado de cristão. Pequenos cristos que acompanham e fazem o que o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo fazia, deixou de exemplo para mim e para você. Senão a vinda de Jesus aqui teria sido em vão. Ele não veio como homem apenas para nos salvar, porque se Deus, na sua majestade, na sua glória, se Ele quisesse, Ele teria feito assim e poderia ter resgatado o teu povo. Mas Ele tinha um plano, Ele precisava ensinar o ser humano a ser melhor. Não era apenas salvar, Ele queria mudar a história da humanidade, como Ele quer até hoje. Quem era a Andréia anos atrás? Quem é a Andréia hoje? Quem era o Fernando há anos atrás? Quem é o Fernando hoje? Você não acredita em milagre? Eu sou um exemplo de milagre. Você é um exemplo de milagre? Aleluia. Esse Deus maravilhoso. Bom te ver aqui, querido. Essa casa é sua. Seja bem-vinda em nome de Jesus, viu? Prazer revê-lo em nome de Jesus. O Espírito Santo, então, é o Espírito da verdade que Ele coloca em nós. Então, nós precisamos entender que Deus tem um propósito não somente de nos salvar, de nos resgatar da nossa vida de pecado, mas Ele quer nos encher. Olha que bênção. É assim que Deus faz conosco. A salvação não acaba na cruz, segundo John Stott. Ele fala o seguinte: antes de Deus enviar Cristo ao mundo, Ele enviou o Espírito à igreja. Olha que coisa maravilhosa. Não acaba na cruz, o Espírito Santo continua conosco. O plano da salvação ainda está ocorrendo. Você acredita nisso? Continua. Continua. A partir do momento que nós entendemos quem é a pessoa de Jesus Cristo, quem é a pessoa do Espírito Santo. Talvez você nunca teve a oportunidade de conhecer o Espírito Santo. Os adolescentes, por exemplo, já ouvi falar, mas não entendem que o Espírito Santo é seu maior amigo. Portanto, se alguém te rejeitar, chegou no grupo de amigos na escola, estão fazendo bullying com você, estão te isolando, não liga não. Quem está perdendo é eles. Você tem a melhor companhia. Você tem a melhor companhia. Você não precisa. O Espírito Santo está com você. Não precisa se sentir só. Amém? Mas pastora, como é que eu faço para encontrar esse maravilhoso Espírito Santo? Como é que eu faço para receber, para ser cheio do Espírito Santo? A primeira coisa que nós temos que fazer está em João 3, 5, de 5 ao 7. André, me ajuda aí. Diz assim, olha.
Na verdade te digo, aqui, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Nós nascemos, como o plano de Deus nos permitiu vir a essa terra. Por exemplo, a pastora André nasceu de 5 quilos, parto normal. Mamãe quase morre. Podia eu ter ido junto. Graças a Deus, mamãe não se foi aí, gente. Aleluia. Mas eu digo o seguinte, olha só o plano de Deus. O Senhor permitiu que eu nascesse, que eu crescesse, passasse algumas coisas em minha vida, para daí então me converter e entender qual era o plano de Deus para mim. A mesma coisa com você. Eu tenho certeza disso, que você é um plano de Deus. Mas não é plano de Deus para você vir para a igreja, ficar sentado, paralisado, sabe? Apenas se agraciar com a palavra da salvação que foi entregue a ti. Ah, Roberto, a partir de hoje você está salvo. Ah, então tá bom, não preciso fazer mais nada. Não, não. Deus quer mais de você, Roberto. Como Ele quer nos dar mais, Ele quer mais de nós. Então eu digo para você, eu quero aqui esclarecer uma situação. Os meninos mais novos que ainda não aprenderam, não ouviram falar profundamente, talvez, do Espírito Santo. Vou deixar bem claro. Primeiro, nós nos convertemos e Ele passa a morar em nós. Amém? Se tiverem dúvida, levanta a mão aí. A gente pede ajuda aos universitários. Segundo, o Espírito Santo começa então uma obra de santificação em nossas vidas. Tirei o óculos, mas não adianta não, eu tenho que botar. Terceiro, Ele nos revela a Cristo e molda Cristo em nós. Ele faz com que nós sejamos o reflexo de Deus. E quarto, os desejos pecaminosos do velho homem caem por terra e nós passamos a produzir frutos dignos de honra e de glória para o Senhor. Entenderam, crianças? Vou perguntar de novo. Entenderam? Conversão, o Espírito entra, habita em nós e Ele faz a obra da santificação. Aí, quando nós então começamos a produzir frutos, é porque o Espírito Santo está nos enchendo, Fabiana. Está nos enchendo. Ele está nos enchendo. Mas Ele não nos dá tudo de uma vez só. Ele vai derramando aos poucos. Ele vai derramando aos poucos. Sabe por quê? Imagine, nós não saberíamos lidar com tantas coisas que Deus tem para nós. Talvez passaríamos a nos achar demais, como muitos já fizeram. E quando eu começo a me achar a lindona, Deus faz assim, vai para o pó. E Ele proporciona, Ele permite passarmos por coisas para a gente se prostrar e reconhecer que somos pó, não somos nada. Então, para a gente entender a caminhada da vida cristã, é isso que eu te falei. Agora, para a gente entender, mas pastora, eu não preciso estar vivendo, estar muito perto, estar buscando assim. Precisa. Quanto mais nós buscarmos, Henrique, melhor. Quanto mais nós desejarmos, melhor. A partir do momento, uma observação. Atos capítulo 2, no começo do capítulo, ele fala do dia de Pentecostes, a um grupo reduzido de pessoas, aonde eram pessoas que já seguiam a Jesus, que já conheciam a palavra, que já estavam esperando pela promessa e que eram obedientes. Sim, obedientes. Porque você ficar esperando 50 dias para ser revestido de poder, para depois você ir voltar e começar o seu ministério, tem que ser obediente. Porque se eu falar para vocês assim,
Vamos ficar hoje até meia-noite aqui para a gente poder ser revestido de poder. Eu vou contar nos dedos de uma mão quem vai ficar. Obediência. Obediência. Um povo obediente, que já caminhava com Cristo, já tinha sido convertido. Então a primeira manifestação acontece aí, para aquele povo que já estava esperando. Aí sabe o que acontece? Mais adiante, lá no final, acontece novamente para 3.000 almas. De uma forma um pouco diferente, o Espírito Santo derrama sobre aquele povo. Mas não era um povo convertido, já conhecedor da palavra, não era um povo que já estava buscando por isso. Então eu digo para você, igreja, seja cristão ou não cristão, se você se arrepender, o Espírito Santo entra na tua vida. Você já está na igreja há 50 anos, não foi manifestado, precisa se arrepender. Precisa realmente se entregar ao Pai. Está 50 anos na igreja vivendo uma vida de religiosidade. Aí a pessoa que está lá na rua, passa aqui, entra aqui, se arrepende, se quebranta, se entrega. O Espírito Santo salva e faz assim com ele, olha. Aleluia! Foi isso que aconteceu na segunda situação. A segunda manifestação para as 3.000 almas, por quê? Aquele povo que foi batizado no Espírito Santo primeiro, começou então a pregar, começou a falar, começou a levar adiante aquilo que Jesus lhe ensinou, aquilo que Jesus testemunhou. Então, Karina, a partir do momento que eu já recebi do Senhor o que Ele me prometeu, me converti, estou buscando no Senhor, eu agora vou o quê? Para casa? Descansar, esperar a volta do Pai? Não é esse o propósito de Deus, nem para mim, nem para você. Vou dizer para vocês, está querendo uma vida de mar de rosa? Quem tem vida de mar de rosa é Iemanjá. É assim. Quem tem vida de mar de rosa é Iemanjá. É só ela que recebe mar de rosa. Em vão, né? Mas aí recebe. Está querendo vida de mar de rosa? Não, Deus não te chamou para isso. A partir do momento que essas pessoas se converteram, foram batizados imediatamente no ato da sua conversão. Olha como Deus é maravilhoso. Na primeira situação, o vento sobrenatural, línguas como de fogo, comunicação em outras línguas, onde eles falavam e eles se compreendiam. Na segunda situação, nós vemos ali uma conversão, perdão, dons do Espírito sendo manifestados sobre eles, quebrantamento. Então, pastora, se eu quiser tomar posse de dons de língua e outras coisas mais, eu preciso pagar preço? Isso aí. Deus não dá assim. Não vai colocar, vamos usar a frase que a gente chama, não vai colocar vinho novo em vasos, em odres velhos. Você precisa estar convertido, tendo a certeza que o Espírito habita em vós e buscar. Falar, eu quero mais. Eu quero mais. Eu desejo ser tocado pelo Espírito Santo. Deus trabalha em nós de forma individual, como fez com essas pessoas. A cada um foi dado de maneira diferente. Não vai ser igual o que Deus faz na vida do pastor Carlos Júnior, não vai fazer na vida do Rodrigo. Não é regra, porque nós somos filhos diferentes, amém? Então ele trata cada um de nós de maneira diferente, exclusiva. Porém, o objetivo final das duas manifestações do Espírito Santo foi a mesma. Como assim, pastora? No final, o que o Senhor pede de mim e de você, Diego, é que a gente vá e produza frutos. Não é ser cheio do poder para ficar paralisado. É para você transbordar sobre as pessoas. É para você derramar sobre quem precisa. Manifestar a cura, dons de milagre, manifestar a bondade.
você precisa manifestar. Ser usado e se deixar usar. Amém, igreja? Esse é o propósito final. Então, para que eu e você possamos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos se deixar ser usado por Ele. Um dos dons que eu mais buscava era o dom de cura. E um dia eu tive uma experiência, um dia não, alguns dias. E é impressionante que, às vezes que Deus me usou com esse dom de cura, sempre foi com criança. Crianças enfermas, da gente botar a mão, orar e ser curada para a honra e glória do Senhor. Crianças quase mortas na minha mão, eu no ponto de ônibus, tendo que fazer manobra, mas a criança já estava roxa. E eu botar a mão e orar, e a criança, sabe, como se o sopro tivesse voltado sobre ele. É uma experiência maravilhosa. Mas muitos hoje só querem falar em línguas, falar em línguas, falar em línguas. Na verdade, hoje a gente vê até poucas pessoas buscando esse dom. Mas eu quero falar para você, Deus tem muito mais do que dons de língua para você. Amém? Amém? Aleluia. Aí assim, eu digo para você, Cristo foi para que o Espírito Santo pudesse vir. Hoje mora conosco, habita em nós, para que eu e você não estejamos só. E é necessário que a gente entregue a Cristo, da mesma forma como foi feito com Cristo. Cristo precisou ir para que o Espírito viesse. Hoje eu digo para você, é necessário que a gente entregue o velho homem para morrer, para que possamos ser cheios do Espírito Santo. É assim que precisa ser. Amém? Deixa eu só mudar a página do meu iPad aqui, só um instantinho. Não, é assim, a gente anota 500 mil coisas para falar 10. Então, a terceira coisa que eu digo para você, qual é o propósito de sermos batizados no Espírito Santo, cheios dele? Qual é o propósito? Além da gente desfrutar uma vida de intimidade com o Pai e da doce presença do Espírito Santo, eu quero dizer, o propósito de Deus para mim e para você, de sermos cheios da presença do Espírito Santo, é que tenhamos ousadia para falar e fazer aquilo que Ele determinar em nossas vidas a outras pessoas. Atos 4, 31. Atos 4, 31. Ajuda aí, André. Eu sei que eu pulei algumas coisas. Perdão, tá? E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Todos. Então, o primeiro propósito de sermos cheios do Espírito Santo é que a gente possa realizar a obra apostólica que Deus tem para você e que muitas vezes você está fugindo dela. Deus tem te chamado para botar em prática aquilo que Deus tem te dado de dons, de talento, e você não quer exercitar. Não fuja. Não espere ser tragado por uma baleia para poder obedecer à voz de Deus. Amém? E aí, eu continuo dizendo para você, Efésios 4, André, 25 ao 32. Ele quer que eu e você possamos estar dando bom testemunho, que a gente não venha entristecer ao Espírito Santo de Deus. Efésios 4, 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Amém? Não, falta mais.
até o 32. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura e cólera e ira e gritaria, blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Antes sejam bondosos uns com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esse é o segundo propósito de Deus para a minha vida e para a sua. Porque nós precisamos ser cheios do Espírito. Porque se nós formos cheios do Espírito, fica mais fácil a gente praticar tudo isso. Por quantas vezes eu quis fazer algo e o Espírito Santo falou, não. E a única vez que eu desobedeci, o Espírito Santo de Deus, eu me arrependo até hoje. Obedeça a voz do Espírito, porque a gente ouve Ele falar. A gente ouve Ele falar. Quando você tem dúvida, meu amado, não vai não, não faz não. Espera mais um pouco. Tem dúvida, Deus não está no negócio. Deus está falando para você botar em prática aquilo que Ele te mandou. Amém? Próximo diz o seguinte. Aqui, terceiro. Sendo cheios do Espírito Santo. Efésios 5, do 14 ao 20, André. Desculpa, gente, mas hoje eu preciso provar para vocês a necessidade de vocês serem cheios do Espírito Santo. Não é palavra da pastora Andréia, não é apenas as belas frases. Eu preciso mostrar para vocês a necessidade de vocês serem cheios do Espírito Santo. Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem a cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão ou contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Sempre dando graças por tudo a Deus, primeiramente. O Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Desperta tu que dormes. Não continue sua vida como está sendo. Dá uma mudança nessa situação que você está vivendo. Deus pode mudar essa situação. Se você não consegue fazer por conta própria, bota na mão de Deus, mas não tira não. Porque quando você coloca a situação na mão de Deus, Ele toma atitudes que depois você vai se arrepender. Não se arrependa, Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Não se arrependa. Amém? Então, para a gente concluir... não, ainda tem tempo, pastor. Aleluia. Estou correndo aqui. A cara do pastor. Estou correndo para poder dar tempo de falar tudo. Então, entendendo que nós precisamos dar bom testemunho, não entristecer o Espírito Santo e colocar em prática o que Ele determina para mim e para você, nós entendemos qual é a continuidade do plano de salvação, pastor Rafael. O plano da salvação não acabou na cruz. O plano da salvação não acabou na cruz. Ele está continuando na tua vida até hoje. Quando Deus vai lá te buscar do meio dos drogados, do meio das prostitutas, quando Deus vai lá te resgatar no meio de bebedeira, não é em vão. Ele tem plano para a tua vida. Ele tem propósito para você. E eu digo isso de conta própria, porque ao preparar essa palavra, por um determinado momento, eu, na minha pouca fé, falei para mim mesmo, não vou pregar essa palavra. Eu vou mudar. Não, Senhor, eu não estou cheia suficiente para levar esta palavra. Não vou levar, Senhor.
E Deus me aperta o calo e fala: você vai levar. Porque quem te capacita sou eu. Não é você que faz nada. Não é você que faz nada. Eu ouvi uma das pregações, porque a gente tem que se inspirar, né? Ouvindo os grandes, né? Os bons. E eu ouvindo o Hernando Dias Lopes, que eu gosto muito. E ele fala o seguinte, ele dá um exemplo lá falando o seguinte, que um dia ele pregando sobre o Espírito Santo, lhe perguntaram assim: pastor, mas pregar, né, ser fiel a Deus até o fim, é muito fácil aqui no Brasil. Mas se vierem lá aquelas pessoas que nos ameaçam para deixar de ser cristão e botar a arma na nossa cabeça, e aí, como que vai ser? E aí ele responde assim para o seu discípulo que estava ouvindo e o questionou. Ele diz assim: sabe, queridos, a partir do momento que nós temos a convicção que somos convertidos e somos cheios do Espírito Santo, não somos nós que vamos dar a resposta final. O Senhor em nós nos capacita a negar ou a confirmar, né? Não negar, a não negar o cristianismo. Pois se alguém põe a arma então na minha cabeça, não sou eu, Andréia, pela própria carne que vou responder. Mas é a convicção de que eu tenho um Deus vivo que vai me suprir, que vai me levar além daquela morte. Porque a nossa vida não acaba numa mesa gelada. Como ele mesmo diz, o nosso último endereço não é a sepultura, querido. O nosso último endereço não é o cemitério. Nosso último endereço, aleluia, é lá no altos céus. Eu ainda vou me assentar na mesa e cear com o Pai. Você vai? Nós precisamos ter essa convicção, porque se nós temos essa convicção, crianças, jamais negaremos a Cristo. Mas eu digo a você, pastora, eu não conseguiria, eu iria temer, pastora. Sabe por que você iria temer? Porque hoje, qualquer bandeja que te oferece, você está negando a Cristo. É qualquer mensagenzinha banal que te enviam com uma fotinha, você já está negando a Cristo por muito menos. Não está precisando botar a arma na cabeça para você negar a Cristo. Você nega a Cristo por muito pouco. Por muito pouco você nega a Cristo. Por meia dúzia de dinheiro, você nega a Cristo. E a gente ainda bate no peito para falar de Judas? Se você não tem a convicção que o Espírito Santo está em você e você é revestido por Ele, você nega Ele. Hoje eu costumo dizer uma frase do seguinte: eu, pastora Andréia, vivo amando. Eu já disse isso aqui, alguns vão lembrar. Não é amando de amor, é amando de Deus. Porque se eu fizer o que eu quero, eu vou queimar no mármore do inferno. Se eu fizer o que a minha carne pede, Fabiana, eu não vou herdar os céus. Isso é sacrificar, é o sacrifício que nós temos que fazer, querido. A carne fala, mas o espírito, se tiver fortalecido, né, pastor Natanaide? Qual é o cão que você está alimentando mais? Não é assim, aquela história dos dois cachorros? O pitbull e o vira-lata. O que tiver melhor alimentado é o que vai ganhar a luta. Quem é que você tem alimentado? O espírito ou a carne? Se você está alimentando o teu espírito com louvores, com palavra, com testemunhos, sendo edificado através de coisas ou de pessoas, você vai estar fortalecido para negar a primeira oferta de Satanás. Porque muitas vezes Satanás não vem com a bandeja cheia, não. Vem no máximo com um pirizinho, com um pedaço de pão seco e você está se derramando. Fraco. Isso é ser revestido de poder, Renato. É você resistir às tentações deste mundo. É você dizer não para Satanás quando a sua carne diz sim.
É você dizer não para as ofertas do inimigo. Porque você sabe muito bem quando a coisa é ruim. Você sabe quando Deus não está no negócio. Eu sei, o meu filho Daniel, o meu filho Davi, sabe quando o negócio não tem Deus. Será que você é adulto? Desculpa a palavra, macaco velho? Não sabe quando Deus está no negócio? Quando começa aquela mensagenzinha assim, ei, pode falar? Oi, tá sozinho? Não, estou acompanhado do Espírito Santo de Deus. Manda Satanás, faz assim, ó, para trás de mim, diabo. Vocês não vão esquecer nunca mais. Para trás de mim, Satanás. Manda embora. Manda embora em nome de Jesus. Como diz o outro, chuta que é laço, né, Andreesa? Chuta que é laço. É assim. Então, a partir do momento que nós temos a certeza de sermos cheios, revestido, revestimento, amado, você tem que estar completo, completamente revestido, completamente coberto, Lafayette. Revestimento. Quando você vai revestir a sua casa, você vai botar só um pedacinho e vai deixar o resto sem? Não, você faz o serviço completo. Deus quer completar a obra em você. Deus quer completar aquilo que Ele prometeu. Você impediu, parou a obra por um determinado momento, mas Ele está dizendo, hoje eu quero continuar. Hoje eu quero concluir a boa obra na tua vida. Para a gente então entender, eu quero dizer para vocês que a partir do momento que a gente entende isso, a gente passa a ser mais audacioso. Como disse o versículo que a gente leu, agir com intrepidez, agir com ousadia para fazer e falar tudo aquilo que o Senhor nos manda. Amém? O Espírito Santo é para nós aquilo que Jesus foi para os discípulos, Jorginho. Durante a caminhada dos discípulos, Jesus caminhou com eles. Hoje o Espírito Santo é isso para nós. É a presença do Deus vivo em nossas vidas. Caminhando, ensinando, testemunhando, nos exortando. Ah, mas se fosse antigamente caminhando com Jesus era fácil, porque estava do lado. Mentira! Hoje você tem livre acesso ao Pai. O véu se rasgou. Você não precisa de mim. Você não precisa do pastor Carlos Júnior. Você não precisa de ninguém. É você e Deus. Mas infelizmente a gente quer receber as coisas tudo mastigada. Tudo prontinho. Deixa eu falar para você. Quando foi a última vez que você pegou a palavra e foi mastigar, buscar, mergulhar? Quando foi que se dobrou os seus joelhos? O mundo dobra os joelhos hoje para descer até o chão. E nós, sequer, para fazer uma oração de 1 minuto. Portanto, querido, a palavra diz para mim e para você, que nós precisamos buscá-lo incessantemente, continuamente. Mas nós temos esquecido que o Espírito Santo caminha conosco. E aí faz assim, né? Igual uma conhecida minha que disse assim, mexeram com meu filho, eu vou na escola. Vou tirar satisfação. Espírito Santo, você fica aqui, não vem comigo não, que você vai passar vergonha. Mexeu com meu filho, já era. Não é assim, querida. Não é assim. O Espírito Santo tem que estar com você a todo tempo, em todo lugar. Quer dizer que quando eu vou para o quarto do motel, o Espírito Santo não está comigo. Não está vendo nada. Quando a gente vai lá arrumar confusão, joga o Espírito Santo de lado. Não, Espírito Santo, você fica aí. Me acompanha não. Consolador, não. Me consola depois quando eu voltar. Que vai bater o arrependimento do pecado. Aí você me consola. Não, ó. Agora deixa eu ir lá, porque tá gostoso. Tá bom o pecado. Porque pecado é bom. Estou errado? Pecado é bom? O pecado dói, pecado arde? Não, pecado é bom. Porque se fosse ruim, ninguém praticava.
Se pecado fosse ruim, como um chá de pau pereira, quem já tomou chá de pau pereira? Chá de boldo. Ninguém ia querer tomar, gente. Ninguém ia tomar posse do pecado. Mas pecado é bom. Satanás não é burro. Ele sabe o que te agrada. Você também sabe. Portanto, fugir da aparência do mal. Fuge. Sabe? Sabe por que, Dimas? Quando a gente não consegue encarar as ofertas, é melhor dar linha. Foge, igreja. Foge, mas pelo menos você permanece de pé. Ou melhor, de joelho. Amém? Romanos 8, André, para a gente concluir. Porque Deus tem muito mais para nós. Por isso eu te convido a estar comigo buscando mais o Espírito Santo. O que você deseja para você? Apenas a salvação te basta? Ou você realmente deseja, pastor, eu gostaria tanto, eu já desejei tanto, hoje eu parei, eu não tenho mais buscado. Queridos, vocês que não são cristãos, ou que são, ou que estão vindo hoje pela primeira vez, eu tenho certeza que ninguém aqui está ouvindo falar de Jesus pela primeira vez. Eu tenho certeza, porque hoje o que mais tem é falando de Jesus. Tem. Portanto, basta você se render. Porque é o seguinte, nós precisamos ser templo do Espírito Santo. Amém, igreja? Ter o Espírito Santo residindo em nós. Mas aí eu pergunto, ser templo, a frase não é essa. Ter o Espírito Santo residente ou ter o Espírito Santo presidente? Nós precisamos ter o Espírito Santo presidente. É Ele que vai redigir tudo que você vai fazer e falar. Não fazer nada sem a voz dEle. Ter o Espírito Santo em nós, amém, já temos. Parabéns, primeira tarefa cumprida. Você já tem o Espírito Santo. Agora precisa ser cheio dEle. Deixá-lo manifestar através da sua vida o plano dEle. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É 11, perdão. Do 11 ao 17, André. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai. 16, o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos de Deus, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você é filho de Deus? Cheio do Espírito Santo? Então nesta noite eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero que você lembre de tudo que eu falei aqui hoje. E não impeça nada